E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elismar. Estamos de volta aí, né? Depois desse período aí pós aulas no canal Educação. Então, estamos voltando a gravar aulas aqui, né? Vamos postar no Mob para que vocês possam ter acesso lá. Eu vou gravar, além dessa aula, né, em vídeo que eu vou gravar explicando o conteúdo, eu também vou deixar lá um resumozinho em PDF e vou deixar uma atividadezinha bem simples, bem pequena, só para vocês testarem o conhecimento de vocês aí, para ver se vocês assimilaram alguma coisa da aula, tá certo? Então, bora para a tela aqui para a gente dar início à nossa aula. Bom, então o conteúdo que a gente vai começar a estudar agora é química orgânica, né? Então, o que é química orgânica? Eu preciso antes contar como foi que surgiu a química orgânica, né? A história da química orgânica. Há muito tempo atrás, né, lá pelo século, até o século XIX, início do século XIX, os químicos eles conheciam algumas substâncias, né, não eram muitas, que elas só poderiam ser, elas só eram encontradas, né, só eram encontradas em seres vivos, tá? Então por isso que surgiu esse nome química orgânica, porque o nome orgânico, tá, tem a ver com vida, né, ser vivo. Então, a química orgânica, ela inicialmente ela estudava compostos que vinham dos seres vivos, tá? Plantas, animais, fungos, bactérias e tal. Então, nessa época surgiu até uma teoria, né, que eu coloquei aqui, ó, teoria chamada teoria da força vital. E o que essa teoria falava? Essa teoria falava que somente seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas, tá? Não era possível a substância orgânica ser adquirida de outra forma, só através de seres vivos. Só eles conseguiam produzir essas substâncias. E até aquela época era o que era a verdade, né? Era o que eles conheciam. Só que por acidente, tá? Um químico chamado Euler, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui chamado Euler, um químico, né? Ele conseguiu em 1800 e alguma coisa, né, no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, ele conseguiu nessa época sintetizar uma substância orgânica. Então eu tinha aqui, ele pegou essa substância aqui, cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, não é orgânica. Ele deixa essa substância próximo de uma fonte de calor, né, por acidente lá no laboratório dele. Quando ele percebeu, tinha sido produzida ureia, que é uma substância orgânica, tá? Uma substância orgânica, beleza? E aí o que que acontece? A partir daí, a química orgânica pode ser desenvolvida de uma forma bem mais acelerada, porque a partir daí essa teoria da força vital aqui ela foi derrubada. Então eles começaram a estudar como é que poderia ser possível produzir substâncias orgânicas, né? Produzir, sintetizar mesmo, em laboratório, em fábrica, etc. E, e daí surgiu o desenvolvimento da química orgânica, e isso permitiu que ela se desenvolvesse. E hoje em dia, né, muitos anos depois, é possível hoje são conhecidas milhões de substâncias orgânicas diferentes, tá? São conhecidas e é possível produzir várias delas em laboratório. Várias substâncias, vários produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia são produzidos em laboratório, tá? A partir daqui. Então, exemplos de substâncias que a gente usa no nosso dia a dia e são substâncias orgânicas e são produzidas, né? São sintetizadas, não sem ter interferência de ser vivo, geralmente, né? Geralmente, às vezes, algumas ainda tem, mas a maioria é produzida independentemente de um ser vivo, tá? Independentemente de ser extraída de seres vivos, tá? Então, exemplos, cosméticos, tá? Vários cosméticos são feitos a partir de substâncias orgânicas, medicamentos, combustíveis, certo? Combustíveis, que mais? Plásticos, vários tipos de plástico, né? Borracha,
isopor, e várias outras, né? Vários outros compostos sintéticos, como por exemplo nylon, PVC, né? Que faz aqueles canos, PET, né? Garrafa PET. Então tudo isso aí é feito é feito é produzido, né? Produzido são substâncias orgânicas que a gente utiliza no nosso dia a dia, são muito importantes hoje no nosso dia a dia, muito importantes economicamente e que são sintetizadas, né? E isso foi possível a partir dessa descoberta do Woolley aqui, tá bom? Aí a gente vai começar agora a falar sobre as substâncias orgânicas em si, tá, pessoal? Então assim, O conceito, o conceito inicial da química orgânica é o que? Era isso aqui. São compostos que só podem ser produzidos por seres vivos. Tá certo? Esse era o conceito inicial. Mas hoje em dia, a química orgânica ela é conhecida como a química dos compostos do carbono. Química orgânica. Química dos compostos do carbono. Por quê? Porque todas as moléculas orgânicas, né, todos os compostos orgânicos, eles têm esse elemento aqui, ó, carbono. Todos eles têm carbono. Ele é um elemento comum a todos os compostos orgânicos. Então, se descobriu que toda molécula orgânica tem carbono. Toda molécula que tem carbono que é orgânica? Não, tem algumas exceções. Então, por exemplo, CO2, né, o gás carbônico, ele não é orgânico, ele tem carbono, mas não é orgânico. O CO, né, monóxido de carbono, é o ácido carbônico, né, que é o ácido utilizado para produzir aquele gás nos refrigerantes e na água gaseificada. Então, essas três substâncias aqui são exemplos de substâncias que têm carbono que não são orgânicas. Mas o restante, as demais, pode ter mais alguma exceção que eu não esteja me lembrando aqui, mas lembrem principalmente dessas três aqui. Essas três substâncias não são orgânicas. Mas o mais, você viu que tem carbono, é orgânico, tá? E toda substância orgânica tem carbono. Tá? Se não tiver carbono, não é orgânica, tá certo? Então hoje a química orgânica é a química que estuda o carbono, porque ele é o principal elemento da química orgânica. Só que assim, além do carbono, eu tenho outros elementos que aparecem muito também. Podem aparecer mais? Podem. Existem vários outros elementos que podem aparecer, mas principalmente esses outros três aqui, ó, o hidrogênio, 99% das moléculas orgânicas tem, oxigênio, uma grande parte tem, e nitrogênio também é muito comum. Tá? Então, esses quatro elementos são os, digamos, os elementos base da química orgânica. E aí eles são chamados de elementos organógenos, tá? Organógenos. Porque os compostos orgânicos gostam desses elementos, têm esses elementos geralmente, tá certo? Então você vai pegar aí um medicamento, você vai analisar a composição, ele vai lá ter carbono, hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio. Pega uma droga, sei lá, tem também isso aí tudo, tá? Geralmente. Então, explosivos, fertilizantes, eu esqueci de falar, também são substâncias orgânicas, tá? Beleza? Bom, já que o principal elemento da química orgânica é o carbono, a gente precisa aprender um pouco sobre ele, né? Aprender um pouco sobre ele. O que ele tem de especial? O que o carbono tem de especial? E aí eu trago aqui para vocês os postulados de Kekulé, que são três postulados desse químico aqui, que falam um pouquinho sobre o carbono, né? O que ele tem de especial. Vamos lá. Primeiro postulado. Primeira característica importante do carbono, ele faz 4 ligações covalentes. Ele pode fazer 4 ligações simples. Existe, pessoal, ligação simples, existe ligação dupla, existe ligação tripla, tá? Existem esses três tipos de ligações. Mas assim, no total, o carbono faz 4, não importa de que tipo. Então, ele pode fazer 4 simples, vai dar 4. Ele pode fazer uma dupla e duas simples, que aí vai dar 4 também. Ele pode fazer uma tripla e uma simples, também vai dar 4, né? 3 mais 1, 4. Ele pode fazer duas duplas, que dá 4. O importante é o carbono faz 4 ligações, tá? Esses outros elementos aqui que aparecem muito, é bom vocês lembrarem também quantas ligações eles fazem, tá? É muito importante. Então, o hidrogênio, ele só faz uma. O oxigênio, ele faz duas. Ele pode fazer uma dupla, ele pode fazer duas simples, tá?
O nitrogênio faz 3. Ele pode fazer uma tripla, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer 3 simples, né? Que é muito comum também, certo? Então, principalmente esses elementos aqui, vocês têm que lembrar a quantidade de ligações que eles fazem, tá? Os outros não, porque é mais difícil aparecer, mas esses 4 aqui, o carbono, tá? O carbono. O hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, vocês têm que lembrar, tem que saber, tá? Carbono faz 4, nitrogênio faz 3, oxigênio faz 2, o hidrogênio faz 1. Pronto. Em toda a cadeia, essa quantidade de ligações tem que ser obedecida. Não pode ter nenhuma a mais, nenhuma a menos, tá certo? Lembrem-se disso. Segunda propriedade do carbono. Essas 4 ligações elas são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo comprimento e a mesma energia. Elas são iguais. Então não existe diferenciação entre essas 4 ligações. Eu não posso dizer assim, essa ligação aqui é mais feia que essa. Não. As 4 são iguais. As 4 são a mesma coisa, tá? E a terceira e última é que o carbono é capaz de formar cadeias, tá? Cadeias de todos os tamanhos. De 1 carbono até 1000 ou mais carbonos é possível você achar cadeias. Então isso faz com que exista essa variedade tão grande de compostos orgânicos. Por quê? Porque ele pode formar cadeia de todas as formas, todos os tipos, de todos os tamanhos. Então isso faz com que exista muitos compostos diferentes, tá certo? Porque se você aumentar um carbono numa cadeia, o composto já é diferente. Às vezes, se você mudar a posição de um carbono, apesar da cadeia ser do mesmo tamanho, mas mudou a posição, o composto já é diferente, já tem outra propriedade. Tá? Então isso faz com que exista essa variedade tão grande de compostos orgânicos, beleza? Essa propriedade aqui de formar cadeias é muito importante. Então vocês já perceberam que a gente vai trabalhar muito com cadeias carbônicas, né? Então já podem ir se acostumando com elas. Beleza. As cadeias, elas podem ser representadas, pessoal, de 4 formas diferentes, tá? A primeira maneira de eu representar uma cadeia é assim, a forma estrutural completa, certo? Então, na forma estrutural completa, vão aparecer todos os elementos e todas as ligações, sem exceção. Exemplo. Um exemplo aqui, ó. Aí como é que eu vou completar essa cadeia, ó? Esse carbono, vocês vão ter que fazer isso, saber fazer isso, tá? Esse primeiro carbono, ele tá fazendo uma ligaçãozinha, tá vendo aqui, ó? Uma ligaçãozinha. Então, mas ele tem que ter 4. Todo carbono tem que ter 4. Então, eu vou completar com mais 3 ligações. Essas 3 ligações é com quem? É com que elemento? Com hidrogênio. O hidrogênio é o elemento que completa as ligações do carbono, tá? Ele é o preferido do carbono. Esse aqui de baixo está fazendo só uma também, está fazendo só uma aqui. Então ele precisa de mais 3. Eu vou tacar 3 hidrogênios aqui. Certo? Aí esse aqui do meio, ele já está fazendo 3, ó, porque ele está fazendo uma na esquerda e está fazendo uma dupla na direita, né? Conta como 2. Então 2 mais 1, 3. Ele só precisa de mais uma ligação. Aí eu coloco um hidrogênio. Esse outro aqui também já está fazendo 3, então só mais uma. E esse último só está fazendo uma, então eu vou colocar mais 3. Então, mais 3 hidrogênios. É só seguir essa regra. Aí, se tiver oxigênio ou se tiver outro elemento, pessoal, aí é a mesma coisa. Ó. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Esse primeiro carbono só está fazendo uma, então ele precisa fazer mais 3. Esse do meio está fazendo duas, né? Uma na direita e uma na esquerda, então ele precisa de mais 2 para fazer 4. Esse último já está fazendo 3, porque ele está fazendo 2 com oxigênio e uma aqui, ó. Então só mais uma. E aí você sabe que cada ligação dessa é um hidrogênio, né? Porque o hidrogênio ele faz uma ligação, só uma ligação apenas. Então ele é perfeito para completar aqui, ó. Tá? Então essa é a fórmula estrutural completa. Ela mostra todos os elementos, todas as ligações. Só que assim, tem cadeias enormes, grandes, e os químicos, né? Eles acharam que isso aqui é muito trabalhoso, né? Então o que, que eles fizeram? Eles criaram a fórmula estrutural simplificada. Como é essa fórmula? Então eu vou mudar a cor aqui.
colocar azulzinha. Como é essa fórmula? Simplesmente você vai agrupar os hidrogênios que tem naquele carbono, em cada carbono. Você vai agrupar e vai colocar a quantidade, o número da quantidade deles. Tipo assim, ó. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele tem 3 hidrogênios, né? Ele tem 3. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar, vou colocar o carbono e vou colocar H3. Tá dizendo que esse carbono tem 3 hidrogênios. Aí vamos lá. Aí eu vou para o segundo aqui, ó. O segundo, ele tem um hidrogênio lá em cima. Então eu vou simplesmente só colocar um Hzinho aqui, ó. Eu poderia colocar na frente também ou embaixo. Eu não pod... Aqui embaixo não seria legal porque tem aqui ligação para baixo também, né? Ó, aqui para baixo tem outro carbono. Aí esse carbono ele também tem 3 hidrogênios. Eu vou juntar aqui e colocar H3. Aí tem uma ligação dupla aqui, ó. Aí tem outro carbono. Aí só tem um hidrogênio. Posso colocar aqui em cima. Ou poderia ser embaixo, poderia ser na frente, tá? Na direita, tanto faz. E por último tem esse outro, que também tem 3 hidrogênios. Eu vou juntar e colocar H3. Certo? Essa cadeia como ficaria? Mesma coisa. Esse primeiro carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios. Então eu vou colocar H3. Aí esse segundo carbono tem 2, eu vou colocar aqui H2, poderia colocar em cima ou embaixo também, tanto faz. E esse último, aí o oxigênio, os outros elementos eu não posso simplificar, tá? Então eu coloco do mesmo jeito que tá. Aí esse hidrogênio aqui, como é só um, eu poderia juntar e colocar ele agrupadinho aqui, eu posso colocar normal, tá? Não vai fazer diferença. Então essa é a fórmula estrutural simplificada, tá? Achando que isso aqui ainda estava muito complicado, os químicos eles criaram a fórmula de traços, tá? Que aí vai ser só tracinhos. Então o que que acontece, ó? Cada extremidade do tracinho é um carbono. Então aqui são 2 carbonos, aí aqui tem um, aqui tem mais um, aqui tem mais um, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa para essas cadeias, ó. Aqui são 4 carbonos aqui reto, né? Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Ó, essas bolinhas você não coloca, até eu tô colocando aqui só para vocês entenderem. 4 carbonos. Aí no segundo carbono eu tenho outro carbono aqui, ó. Ele tá para baixo aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Ele tá aqui para baixo, mas eu posso colocar ele aqui para cima, porque se eu colocar para baixo vai ficar estranho, né? Então eu vou colocar ele aqui para cima, ó, tá? E entre esse segundo e esse terceiro tem uma ligação dupla, então eu tenho que colocar aqui um tracinho duplo, tá? Para dizer que é uma ligação dupla. Pronto. Essa cadeia está representada em formato de forma de traços, tá? Aí como ficaria essa aqui, ó? Aí essa aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 carbonos, ó, aqui, reto, 3 carbonos. Vou colocar 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, só para vocês entenderem, certo? Agora, os outros elementos, que não são nem carbono nem hidrogênio, eu não posso omitir, eu tenho que colocar. Então, o oxigênio aqui, eu vou ter que colocar ele, ó, normal. Tá? Eu não posso omitir, eu só posso omitir carbono e hidrogênio, tá? Somente. Pronto, essa cadeia fica assim, certo? Nós vamos treinar mais depois para vocês não se perderem, não errarem, tá? Tanto para converter uma cadeia normal numa de traços, como o inverso, né? Vocês vão ter que saber fazer. E por último, eu tenho... Deixa eu escolher uma coisinha bem bonitinha, roxo, né? Então, por último, nós temos a fórmula molecular, que é o quê? Eu vou contar os elementos e colocar as quantidades. Tá sempre nessa ordem, sempre. Primeiro, carbono. Vixe Maria. Calma aí. Primeiro, carbono. Tá? Em primeiro lugar, eu coloco carbono. Segundo, hidrogênio. Depois, oxigênio. Depois, nitrogênio. E se tiver alguma outra coisa, depois, tá? Então, sempre nessa sequência aqui, nessa ordem. Então, bora lá. Como é que ficaria a fórmula molecular? Aqui já tem um exemplo ó, de uma, né? 5 carbonos, 12 hidrogênios. Então, como ficaria dessa molécula aqui? Ó? Então, a gente vai contar os carbonos primeiro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos. Eu coloco C5. Aí, depois eu vou contar os hidrogênios. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hidrogênios.
Tem oxigênio? Não. Tem nitrogênio? Não. Tem outra coisa? Não. Então parou aqui. Tá? Então essa é a forma molecular dessa cadeia aqui. E essa cadeia aqui? Quantos carbonos? 1, 2, 3. Então C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto todos, tá? 6. Tem oxigênio? Tem. Quantos? Só um. Aí quando é só um, você não coloca número nenhum, coloca só a letrinha, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tem nitrogênio? Não. Tem outra coisa? Não. Então parou aqui. Essa é a forma molecular dessa cadeia, beleza? Então essas são as 4 formas de representar uma cadeia, né, orgânica, né, uma cadeia carbônica. E até outras cadeias também que não sejam orgânicas você pode fazer dessa forma, tá? A de traços eu nunca vi, assim, para outras cadeias, mas a molecular você pode, essa estrutural também pode, tá? Tranquilo, mas na química orgânica a gente vai trabalhar com essas 4 aqui. Para finalizarmos o conteúdo dessa aula, temos aqui a classificação dos carbonos dentro da cadeia, tá? Então, o carbono dentro da cadeia, ele vai ser classificado de 4 formas diferentes. Ele pode ser primário. Aí aqui você vai olhar para quantos outros carbonos ele tá ligado. A quantos outros carbonos ele está ligado. Então, por exemplo, um carbono que está ligado a apenas um outro, não importa o tipo de ligação, tá? Se é ligação simples, dupla, tripla, não importa. Importa a quantidade de carbono que está ligado a ele. Então, se tem um carbono ligado a ele, ele é primário, tá? Se tem dois, então, ó, esse carbono do meio aqui tem 2 ligados a ele é secundário. Se tem 3 ligados a ele, tipo aqui, ó, esse carbono aqui do meio, ele tem um na direita, um na esquerda e um embaixo. Então, ele tem 3 ligados a ele é terciário. E se tem 4 ligados a ele, é 4 carbonos, não pode ser outra coisa não vale. 4 carbonos ligados a ele é quaternário, certo? Então, vamos fazer para essa cadeiazinha aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui, tem quantos ligados a ele? Hidrogênio aqui não vale, então só vale o carbono, ó. Eu só tenho um, então esse primeiro carbono aqui é primário. Esse segundo tem quantos ligados a ele? Tem esse da esquerda e tem o da direita, então é 2, então ele é secundário. Esse aqui, ó, esse aqui tem o da esquerda, tem o da direita e tem um embaixo, ó. Aqui embaixo também conta, então são 3, então esse aqui é terciário. Esse de baixo só está ligado ao de cima, né? Então ele é primário. Esse de baixo aqui só está ligado ao de cima, é primário. Tá? Então você vai olhando. Ó. Esse de cima aqui, ele está ligado a quanto? Só a um, que é esse aqui do meio. Então ele é primário. Esse do meio aqui que eu estou circulando, ele está ligado a um na direita, um na esquerda, um acima e um abaixo. Então ele é quaternário, ele está ligado a 4. Tá? Esse aqui, oxigênio não conta, só é o da esquerda. Então ele é o quê? Primário. Esse aqui não está ligado a nenhum. Ó, você pode ver que ele está ligado a 3 hidrogênios e um oxigênio. Não está ligado a carbono nenhum. Então ele é o quê? Primário. Primário. Quando não está ligado a nenhum, é primário também. Tá certo? Então essa é a classificação que vocês podem fazer dos carbonos. Então, aí depois vocês contam quantos primários tem. A questão às vezes pergunta, tem quantos carbonos primários? Ou tem quantos secundários? Tem quantos terciários? Ou então pede para colocar a quantidade total, tá? Primário, secundário, terciário e quaternário. Aí depende do que a questão pedir, mas a classificação é isso, é você fazer isso, tá?